é interessante que os irmãos estão orando. Você tem um líder de oração? Cara, mas a igreja é de oração. Porque conquanto seja importante e necessário você ter um líder de oração, um pastor de oração, a igreja precisa entender que esse pão do céu, esse alimento espiritual que a gente tem por meio da oração, da comunhão com Deus, é para a igreja, é para todo discípulo. Mas eu falei isso em algumas vezes já na igreja, que se o crente não orar, tem uma grande probabilidade dele não ser um cristão de verdade. E aí eu contei essa situação, falei, isso tá me incomodando demais, estou muito triste e eu vou ser honesto com vocês, eu não faço a menor ideia do que fazer. Não tenho projeto, não tenho uma solução, não tenho algo criativo. Eu falei, só me resta uma coisa a ser feita, que é orar, pedir pro dono da igreja enviar as pessoas. Então, às vezes, no dia a dia, a pessoa pode estar indo bem no trabalho, a família não tem uma crise, tá tudo muito certo, mas ele esqueceu de falar com Deus, ele esqueceu de incluir Deus na sua jornada. Quem está trazendo essa aparente paz não é Deus. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao CTMcast, o podcast da Convenção Paulistana Central, um ambiente produzido para servir você, para que você seja um cristão, um discípulo do Senhor Jesus, cada vez melhor e envolvido na missão. Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas dizem que é fundamental, mas para ser sincero com você, muitos poucos praticam, que é a oração. Hoje nós vamos falar sobre a importância da oração para o crescimento e desenvolvimento da igreja, e eu quero que você esteja aqui com a gente para acompanhar esse papo, participar desse papo, e a gente se vê daqui a pouco depois da nossa vinheta. É isso, seja bem-vindo a mais um episódio do CTMcast. Muito obrigado por você estar conosco, nos ajudando a construir esse ambiente de edificação compartilhada, onde a gente vai trazer aqui temas relevantes para a igreja local, para a missão de Deus. E é muito importante que você nos ajude no desenvolvimento desse movimento de compartilhar o evangelho e de participar de ambientes edificantes para a glória de Deus. Para começar o nosso papo aqui, é muito importante que você siga aquela regrinha da internet. Compartilhe o link dessa transmissão aí no grupo do WhatsApp da sua igreja local, dos seus amigos, dos amigos pastores, da liderança da sua igreja. Por favor, curte aqui, se inscreva no nosso canal para que você fique aqui em sintonia com tudo aquilo que o CTMcast for produzindo. Como eu comentei com vocês antes da vinheta, hoje nós vamos falar de um tema muito necessário e importante para a igreja. Muito se fala sobre oração hoje, da importância da oração, mas pouco se pratica. Será que a igreja não está crescendo porque nós estamos orando menos? Talvez esse seja um dos motivos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui um convidado especial, pastor da nossa convenção, amigo do nosso ministério, amigo pessoal nosso. E eu quero que vocês recebam com muita alegria aqui no chat nosso querido pastor Magno. Pastor, seja bem-vindo. Amém. Bom ter você com a gente. Pastor Obrigado. Kennedy vai compartilhar com a gente esse tempo, esse papo, como sempre aqui no CTMcast. Kennedy, vou passar a palavra para o pastor Magno, porque ele é o nosso convidado de honra. Pastor, seja muito bem-vindo. Quero que você dê um cumprimento, uma saudação para os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. E é bom ter você aqui para a gente falar sobre um tema que, de fato,
é necessário e importante para a igreja. Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, pastor Felipe, pastor Kennedy, você que está com a gente nesse podcast. Falar de oração é algo bastante primordial, mas praticar a oração é algo necessário, indispensável na vida de todo cristão. E a gente quer contribuir aqui com essa fala, com esse tempo, porque a nossa sobrevivência depende da oração. Amém, amém. Kennedy, muito bom ter você aqui de novo. Estamos juntos aqui nesse desafio que é construir um podcast. É isso aí. Compartilha com a gente aí um pouquinho do tema. Boas-vindas ao pastor Magno e vamos lá para esse papo que vai ser edificante aqui para a glória de Deus. É isso aí. Eu acho que esse tema é extremamente importante. Saúdo aqui os nossos irmãos. E eu tenho uma experiência ministerial de igreja com relação a esse tema. Depois a gente vai conversar mais, mas é extremamente importante a gente refletir sobre isso, né? Porque às vezes eu acho que uma das coisas que a oração mais desafia a gente é colocar exatamente a gente em uma posição de dependência de Deus, né? Aquele que é o Senhor da igreja, aquele que edifica, aquele que faz a igreja crescer. E realmente é um desafio. Eu acho que esse ponto de fazer desse tema ser um tema prático, é importante a gente refletir sobre isso. Eu acho que vai ser um papo, tenho certeza, vai ser um papo muito bom. Amém. Pastor Magno, antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente tem aqui os nossos irmãos da Convenção Paulistana Central que acompanham a gente, né? Que são os patrocinadores desse projeto. Tem irmãos da nossa denominação também de outras convenções, amigos que conhecem, gostam e amam a Igreja da Promessa. E talvez alguns desses irmãos não te conheçam. Então, antes da gente entrar no tema, faz uma apresentação pessoal. Quem é o pastor Magno? Quanto tempo de ministério? O senhor está pastoreando onde hoje? Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua vida, o seu ministério, para que os irmãos que estão acompanhando você aí possam conhecer um pouquinho melhor também. Legal. Bom, meu nome é Magno Batista da Silva. Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande. Já de berço no Evangelho, né? Tentando conhecer a Deus, mas eu sempre falei esse final de semana para a igreja, que conversão mesmo aconteceu em 1997. Olha que legal. Quando eu vim para São Paulo, por causa da namorada, que hoje é minha esposa, a Eliane, e aí a gente teve um encontro com Deus, um encontro através da oração, e um encontro com Deus de um chamado ministerial, e a partir dali, no ano de 99, nós nos casamos. No ano de 2000, nós fomos enviados ao seminário. Foi tudo muito rápido que começou a acontecer, porque eu cheguei em São Paulo, numa igreja da Zona Leste, era a igreja de Vila Verde, hoje ela é junta com a igreja de São Miguel, e nós começamos a ter experiências com Deus através da oração. Legal. E coisa que eu fazia a minha vida inteira, mas talvez por uma tradição, né? Por saber que o crente precisa orar, mas aquela oração corriqueira, aquela oração às vezes já repetida, né? O tempo todo. Automática. Mas Deus começou a falar com a gente. E não, posso dizer assim, nem por causa da minha oração, mas por causa da oração de outras pessoas. Uma coisa que eu não tenho dúvidas, a oração da minha mãe foi sempre ouvida. A oração da mãe da Eliane foi sempre ouvida também, para Deus fazer essa obra de conversão, de transformação na nossa vida. Aí fomos para o seminário no ano 2000. Então, se contasse o seminário, estaremos fazendo agora 26 anos de ministério, mas sem o seminário, 25 anos. Nós estamos servindo ao Senhor hoje aqui na Convenção Paulistana Central e na igreja de Parque Edu Chaves, onde Deus tem feito coisas maravilhosas. Amém, amém, que bom. É bom a gente olhar para trás e ver a graça de Deus, né, pastor? Ver como Deus foi bom. E esses movimentos que acontecem, de fato, por meio da oração. Eu penso assim, e eu não sei se você concorda com essa ideia, né? Principalmente quando a gente fala de ministério, de igreja, eu percebo que a gente dá uma ênfase muito grande às estratégias. É uma tendência natural, né? De liderança da igreja, até mesmo de muitos pastores, às vezes nossas, a gente sempre olhar para as estratégias. Se você pudesse dar um motivo, por que às vezes a gente olha muito mais para a estratégia do ponto de vista do marketing, da administração, dos projetos, e às vezes esse tema da oração ele parece ser subjugado, assim, parece sempre ser deixado
em segundo plano. Acontece assim, ó, a gente faz um projeto, agora vamos fazer a oração para que o projeto dê certo, né? Na sua avaliação, assim, como é que você vê isso? Faz sentido o que eu estou falando? Essa percepção das pessoas em relação ao desenvolvimento da igreja, crescimento da igreja, sempre parte do princípio de que tem que ter um projeto, que tem que saber comunicar muito bem, que tem que ter uma dinâmica de comunicação muito relevante. Tudo isso tem o seu lugar. Mas será que isso não tem atrapalhado um pouco esse movimento de desenvolvimento da igreja? Como é que você vê, às vezes, essa inversão, né, dos papéis aqui? As pessoas começam primeiro projetando e depois orando. Sim. Em vez de orar e depois estabelecer os projetos. Como é que você enxerga isso? Eu acho que faz todo sentido a sua fala, né? Porque é o que a gente tem visto ao longo dos anos. Desde quando nós estudamos, vamos para o seminário, você é instigado a fazer projetos, a pensar numa administração da igreja, como você vai pastorear, como você vai cuidar daquela igreja. E realmente, às vezes nós nos esquecemos do fundamental, que é falar com Deus antes. Né? Então, eu preguei esse final de semana na igreja local e eu usei exatamente esse exemplo, né? Se eu quero plantar uma igreja, eu sei que a vontade de Deus está no coração de Deus, que a igreja dele se expanda, se espalhe pela terra. Só que eu preciso entender o momento que Deus quer. Então, a gente vê na Bíblia Paulo dando vários exemplos. Ele é um plantador de igreja, mas teve um momento que ele falou assim, o Espírito me impediu de fazer aquilo. E se ele vai meramente na estratégia? Ele se torna um profissional da fé. Ele sabe fazer, ele sabe como os caminhos, Deus já mostrou para ele algumas outras coisas. Mas se ele não perguntar para Deus antes, ele pode fazer algo que não está no coração de Deus para aquele momento. Então, estratégias, marketing, tem tomado muito à frente, talvez por algo chamado ansiedade. Eu sempre falo também com a igreja local onde a gente serve, que a ansiedade, ela atrapalha a oração. E a oração é o melhor remédio para a ansiedade. Só que aí você tá como um imã, né? São coisas incompatíveis. Incompatíveis. E aí você tá como um imã. Então a ansiedade tentando te atrapalhar de orar. E você sabe que se você orar, você vence a ansiedade. E aí você vai colocar tudo no devido lugar. Antes de plantar, antes de fazer um projeto de crescimento, antes de fazer um projeto ministerial para a igreja, eu preciso perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? E da forma que o Senhor quer que eu faça? Se a gente começar com oração, legal. Tudo vai melhorar. Kennedy, uma polêmica, e eu acho que você pode, como você é o mais polêmico entre a gente aqui, você pode começar... Assim, a gente fala muito de estratégia, de oração, mas é possível uma igreja crescer numericamente sem que ela tenha essa fundamentação na oração? Será que é possível uma igreja usando o marketing, usando a administração, usando as ferramentas que são ferramentas de liderança, essa igreja se desenvolver numericamente, crescer em várias áreas? Ainda assim, essa igreja não orar, isso é possível acontecer? E como é que a gente consegue enxergar isso? Como que a gente consegue avaliar esse crescimento em tese sem uma vida de oração? A gente estava até conversando, né, antes de começar aqui, sobre exatamente esse ponto, né? É possível, sim, uma igreja crescer, né? A gente vê movimentos que crescem sem oração, né? Porque substitui-se a oração pela estratégia humana, né? E a oração, ela tem um papel fundamental, porque a oração, ela tem uma das funções dela é nos colocar diante da dependência de Deus, né? Nos fazer sensíveis. Eu acho que o exemplo que o pastor Magno utiliza de Paulo ali, né, é muito, muito, muito importante, né? Paulo quer ir pregar o evangelho na Ásia, né? Ele diz, mas o Espírito de Jesus o impediu, né? Então, se Paulo não é um homem... Paulo é um homem extremamente capaz, capacidade ele tinha, sabia como fazer. Instruído, né? Então, assim, ele poderia ter plantado uma igreja sem oração, né? E teria dado certo, teria crescido, né? Agora, a gente precisa entender que nem tudo que cresce é saudável, né? Às vezes esse negócio tá só inchado, né? Inchaço também é crescimento, né? Mas é doença, é sinal de uma infecção, de alguma coisa que está doente ali. Então é possível, a partir da capacidade humana, da retórica, da estrutura, né? Você tem um crescimento.
Agora, o que é que vai definir se esse crescimento foi saudável ou não, se teve oração ou não, é a continuidade, se tem raiz, se tem profundidade, né? Então, é possível, é possível. É importante que seja assim de jeito nenhum, né? Porque você tem um monte de problemas depois. Qual o problema de uma igreja que cresce sem oração? Ela não conhece Deus, assim, não tem intimidade, ela não tem discernimento. Então, qualquer outra voz, por exemplo, que fale nessa igreja, não fará diferença nenhuma, né? Então, é um perigo terrível. E aí a gente vai poderia entrar aqui numa outra questão, é se isso é uma igreja ou não. É verdade. É um movimento. Então, é possível, mas é e não é, vamos dizer assim, né? É e não é. A capacidade humana dá condições de arregimentar pessoas, criar movimento, mas aquilo que começa na carne vai terminar na carne, não vai produzir fruto espiritual de jeito nenhum. Como que a gente consegue lidar com isso, né? Essa ideia de uma igreja crescer, mas não orar. Porque às vezes a gente é muito encantado pelos números, né? Não que os números não sejam importantes, que eles não tenham um papel para identificar um desenvolvimento. Mas como a gente não cair nessa numerolatria, sabe? Como a gente consegue avaliar isso com um pouco mais de profundidade, talvez até olhando para Atos, né? Porque a igreja de Atos ela é um paradigma, né? Ela cresce em todas as frentes, sim. Tanto na oração quanto numericamente. Mas eu penso que hoje esse é um problema. A gente é muito encantado pelos números. Então, às vezes você tem uma igreja, sei lá, de 20 pessoas, mas que são pessoas que vivem uma vida de oração. E você tem igreja de 200 pessoas, que as pessoas elas só oram no final de semana no culto. E normalmente, a grande maioria do público vai dizer que aquela igreja que está lotada, só que o povo não ora, é a igreja que está cumprindo a missão. Sei lá, olhando para Atos, para a sua experiência, como que a gente consegue lidar com essa dinâmica de não ser captado ou roubado o nosso coração com base apenas nos vultos que a gente vê e nesses movimentos numéricos e de vulto, assim. Como é que você enxerga isso? Hoje, com a ascensão da internet, né? A gente vê esse quadro aqui é um quadro que está na internet. Podcast, esse ambiente. Podcast, né? e outros programas mais que nós acompanhamos. E a tônica é sempre querer fazer a igreja crescer. No Instagram hoje, porque eu olho bastante isso, tá o tempo todo, né? Por que sua igreja não cresce? Como fazer a sua igreja crescer? Então as pessoas têm curso para tudo. Só que a gente entende, olhando para a palavra de Deus, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que mais mostra a igreja em ação na oração. E na dependência do Espírito. Na dependência de Deus. E essa associação de crescimento e oração. Com oração. E aí, um dos personagens chaves aqui depois de Jesus, porque Jesus é o mestre que nos ensina tudo, né? Tudo que você quiser saber de vida cristã, de vida com Deus, está em Jesus. E quando se fala de oração, então, ele orava o tempo todo. E aí que a gente precisa entender, poxa, se Jesus orava o tempo inteiro e ele era Deus, estava como filho de Deus aqui para cumprir uma missão, mas não deixou de ser Deus, né? Não deixou nenhum momento de ser Deus. Ele abriu mão dos seus atributos para cumprir uma missão, para não usar, e as pessoas falam, você faz porque você é Deus e tal. Mas ele ensina, a oração é que vai nos levar a conquistar tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos na nossa vida. Falando de igreja, como você disse agora, como pensar no crescimento de igreja sem oração? É uma coisa que fica incompatível. Ela vai crescer, mas ela vai crescer com deformidades. Ela vai crescer com vícios, ela vai crescer com uma série de situações que logo virá tempestade, logo virão os ventos e pode colocar essa igreja em risco. É uma igreja que cresce talvez muito mais dependente das suas estratégias do que dependente de Deus, né? Porque como vocês comentaram, se a oração é uma forma de eu dizer que eu dependo de Deus, quando eu não oro, eu estou dizendo exatamente o contrário, né? Que eu não dependo de Deus. Né? Com certeza. Eu estava pensando ontem, né, sobre isso. Antes mesmo de saber que eu viria aqui para a gente conversar, eu sempre pensei nessas questões. Por exemplo, você pode pegar na nossa igreja, a maioria dos nossos pastores, eles são de tempo integral. Né?
recebem para isso, vivem 24 horas para isso. Mas os demais da igreja, o que forma o corpo da igreja, a liderança da igreja, não. Eles são totalmente voluntários, eles têm os seus trabalhos, têm as suas missões aí fora, né? E servem ali. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma igreja crescer, a gente pega todo mundo profissional, contrata todo mundo que sabe fazer a questão da igreja e esquece a oração. Não preciso orar. Eu não preciso do Espírito Santo para me dizer isso daqui. Eu já sei. Eu leio lá como um pesquisador, né? Como alguém que quer fazer uma empresa em cima disso, e eu posso montar uma mega igreja, com uma mega estrutura, com pessoas excepcionais naquilo que fazem, seja na área da música, seja na área da oratória, seja no teatro, enfim. Pessoas que têm aí os seus dons, os seus talentos, né, que sabem e podem servir uma igreja, mas podem não estar servindo a Deus de coração. Então, a oração, ela vai me mostrar o seguinte, bom, tem alguém que é maior que eu. E sem ele, eu não posso fazer muita coisa. Eu posso fazer algumas coisas que são da minha capacidade humana, mas se ele desligar essa chavinha que me faz ter capacidade humana, acabou a igreja. Verdade. Acabou o ministério, acabou tudo. Você falou um negócio aí que me fez... Eu me lembrei agora. Eu li num livro, não lembro onde eu li, que é dessa capacidade, do risco que às vezes se tem de você construir uma comunidade onde você não precisa do Espírito Santo. Ou seja, assim, é aquela igreja, ou também, né? Eu já ouvi essa outra provocação em outro livro, que assim, existem certas igrejas que o Espírito Santo foi embora e ninguém percebeu. Né? Eu acho isso assim, forte, né? Grave, é né? muito forte, assim, o Espírito Santo foi embora. Nem precisa do Espírito. Não, ele não tá ali mais e ninguém percebeu. Talvez essa seja um pouco, a gente pode usar essa uma referência bíblica disso, o texto de Ezequiel, né, do profeta Ezequiel, né? A glória do Senhor foi embora. Assim, mas as coisas continuavam acontecendo lá então, mas Deus já foi. Eu acho que para a gente ver a importância desse movimento da oração na igreja, né? Da vida. E aí o pastor Magno traz um outro assunto que eu fiquei aqui pensando quando ele estava falando, que é a ideia do exemplo do pastor que ora. Né? Porque, assim, isso é um fato. A igreja, ela está olhando para o pastor. Sim. Se esse homem não é um homem de oração, dificilmente essa igreja será uma igreja inclinada para a oração, né? O exemplo clássico é o Senhor Jesus, né? Sim. Ele tinha uma vida tão intensa de oração que os discípulos não eram ignorantes a respeito da oração e não era alguém que não praticava oração. Mas Jesus tem uma vida de oração tão significativa que a oração do Pai Nosso, ela acontece em meio a um pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Assim, há uma vida de oração em Jesus que é tão impactante que aqueles homens olham para a vida de oração deles e dizem assim, eu não sei orar, eu preciso aprender a orar. Ensina a gente a orar. Né? Então, enquanto você falava, eu pensava nessas duas coisas, assim. A importância do pastor que tem uma vida de oração, é perceptível essa vida de oração, se percebe na oração pública dele. Sim. Percebe, como o cara não é de oração, a oração dele pública, ela é outra coisa, né? E a igreja percebe isso também, percebe, pastor? Percebe. Porque, assim, o que a gente sempre tem falado, né? Eu estava conversando com um líder da igreja e ele estava preocupado com essa questão. E ele falou, pastor, me ajuda aí, se é uma percepção minha, se eu estou equivocado. E aí ele estava dizendo assim, parece que a gente está sempre perto de estourar aquela bolha do mover de Deus, da glória de Deus. E só que aí parece que não acontece. Aí eu fui tentar explicar para ele, né? Falei, cara, envolve muita coisa. Não é só o momento do culto. Os crentes, nós, às vezes até nós, pastores, a gente está acostumado só com o momento do culto. Que aí acaba entrando numa performance. Sim. Acaba entrando assim, não, aqui nós estamos sendo vistos, aqui a gente precisa performar, aqui a gente precisa fazer. Muito legal. Só que tem uma vida anterior a isso. Ao culto ali, ao ambiente que a igreja se reúne. É a porta do quarto fechada. A porta do quarto fechada, é a sua leitura bíblica, é o seu tempo de você conversar com Deus e se confrontar mesmo diante de Deus. Senhor, eu estou precisando de ajuda.
Estou precisando de socorro, sozinho eu não consigo fazer isso daqui. Ó, foi até bom lá no culto, mas agora o senhor sabe aqui o meu dilema. O senhor sabe a minha vida como que tá. Então, eu acho que isso precisa. Aí você tocou num assunto que eu me lembrei aqui, pastor Kennedy, de 2 acontecimentos em Atos. Um tá quando Ananias e Safira tenta se aproximar e fazer parte do ambiente com mentira, porque estava todo mundo fazendo aquilo, né, o pessoal, e espontaneamente, não havia uma regra, não havia determinação dos apóstolos, ó, vendem o que vocês têm e tragam o dinheiro aqui. Não, havia um mover do Espírito. E aí eles estavam fazendo aquilo e trazendo, os apóstolos aceitavam, faziam a distribuição e não havia necessitado entre eles. Ananias e Safira, vendo aquilo, entraram em um acordo entre eles, vamos fazer parte desse movimento, vamos mostrar que a gente pode também, só que a gente vai enganar, a gente vai dar tudo. Eles podiam ficar com parte? Podiam ficar com parte. Só ser claro. Ó, nós vendemos uma propriedade, mas diferente de alguns, nós não vamos dar tudo. A gente vai ficar com uma parte para nós. Tudo bem? O apóstolo ia dar orientação. Tudo certo. Mas a partir do momento que eles mentiram para ganhar uma posição, para ganhar uma visibilidade, o problema entrou e a gente sabe o que aconteceu. É morte. Então, todas as vezes que a gente faz alguma coisa fora do propósito de Deus, com a motivação para que o nosso nome seja exaltado e a gente apareça, o risco de morte é muito grande. O outro momento, o outro acontecimento, é quando Filipe está pregando em Samaria, ele está lá levando a palavra, aí vem, eu acho que é Samaria, né? Vem o mágico, Simão, que ele chega e ele se converte. E eu acredito ali no impacto do evangelho, porque ele era um cara que via muitas coisas, mas ele viu coisas além do que ele estava acostumado. Aí o texto vai dizer assim, e até Simão, o mágico, foi batizado. Ele recebe, né, o batismo. Só que daqui a pouquinho, ele está meio confuso. Aí ele está falando assim, aí a igreja está crescendo, Pedro e João vêm também, e aí ele diz assim, cara, eu posso pagar para ter esse poder. Quanto custa para ter esse poder? Quanto custa esse poder? Aí a palavra de Pedro, seja para tua maldição esse teu dinheiro, porque o dom de Deus não se compra. Isso aqui é algo que vem através do quê? Da oração. É algo que vem através de uma vida dedicada de intimidade com Deus. Aí ele vai ensinando. Só que o Simão não sai correndo. Por isso que eu falo que ele, de fato, está passando por uma conversão. Ele falou, então ora por mim. Pede misericórdia, não deixa acontecer. Tudo que você está dizendo é não comigo, porque eu preciso entender isso. Ele queria, de fato, só que ele queria o caminho mais curto. Que é pagar, que é enganar, que é estar nos holofotes em vez de estar no secreto. Agora, e se Pedro não é esse homem de oração e tem sensibilidade, né? Então, assim, é disso que eu estava falando, assim, não tem oração, essas estranhezas vão entrar, né? Eu acho que tem algumas camadas aí que eu gostaria que a gente entrasse aqui, até para que esse nosso papo, ele tocasse em situações que eu acho que fazem parte da realidade da igreja, né? O pastor Kennedy comentou aqui sobre essa possibilidade de alguém encenar. Porque é possível a pessoa ter uma boa oratória, fazer uma oração bonita em público, ser aquela pessoa que encanta, né? Mas a intimidade, a vida com Deus, cada um sabe e os frutos vão dizer se aquela pessoa de fato tem intimidade com Deus ou é só uma cena que ela está fazendo. Então tem essa questão que envolve a aparência. Mas eu queria dar um passinho adiante com vocês e usar aqui um texto bíblico conhecido, né? Atos, capítulo 4, versículo 31, porque eu acho que esse texto traz uma cadência interessante e eu gostaria que vocês comentassem sobre essa cadência, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando. O texto de Atos 41 diz assim, ó, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra do Senhor. O movimento aqui, eles oram, e aí tem uma realidade aqui, a gente pode entender de forma literal, de fato né? O lugar treme, mas a gente poderia aplicar assim, há uma mudança de atmosfera, há uma mudança na realidade, na dinâmica do lugar onde eles estavam. Então a oração promove algum tipo de reação, de mudança, e a consequência dessa reação, dessa mudança é a pregação do evangelho. Parece que existe uma cadência nesse movimento de oração, que a oração não é só para eu me encher.
e falar em línguas e me encher, e falar em línguas e ser cheio. Parece que a oração, ela muda uma realidade, né? A realidade que eu tô, a gente poderia aplicar com base nessa ideia do lugar se mexeu, né? Tremeu. Mas não só muda uma realidade que eu estou inserido, mas ela também me conduz a uma missão, né? Então, a gente tem uma questão aqui que eu gostaria que vocês trabalhassem e pensassem com a gente, para a gente se aprofundar mais. Tem a questão da aparência, mas eu queria que vocês falassem sobre a consequência da oração, porque eu imagino que quando a gente fala sobre esse tema, algumas pessoas visualizam só uma experiência de poder. E essa experiência de poder conduz a só uma outra experiência de poder. E uma outra experiência de poder. Mas não tem mudança de vida, não tem transformação, não é engajada com a missão. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa cadência. Existe mesmo essa cadência na vida daquela pessoa que ora? A pessoa ora, tem a transformação e tem o envolvimento com a missão. Isso a gente consegue ver em Atos, a gente consegue ver na vida dos nossos irmãos hoje. Como é que vocês enxergam essa ideia? O texto que você citou, pastor Felipe, ele mostra essa sequência. Só que se a gente voltar um pouquinho antes, no capítulo 1 de Atos, por exemplo, versículo 4, Jesus está indo embora, né? Está voltando para o Pai, e ele está tentando fazer o seguinte: olha, eu ensinei vocês, agora façam o que eu ensinei. E o que ele vai dizer para eles tem a ver com a oração. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu já disse isso para vocês antes. Atos 1:4 ele vai dizer isso. Só que lá, em Lucas 24:49, ele já tinha dado essa mesma ordem. Sim. Não comecem a falar ainda aos outros, mas fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, capacite vocês, e aí vocês saiam e sejam testemunhas, né? O evangelho ele vai se completando no ensino de Jesus. Quando Jesus está com os discípulos, ele começa essa grande missão de transformá-los em cristãos. O cara mais explosivo, o cara mais impetuoso, o cara que mais sabe fazer as coisas é Pedro. Ele sabe resolver. No braço. Ele tem atitude. Ele tem atitude, ele fala, e quando ele fala, chama a atenção para o que ele fala. É um líder nato. É um líder, ele influencia, ele consegue mexer com as estruturas ali, e Jesus está sempre tendo que chamar ele do lado para Pedro. Calma aí. Tá segurado. Não é assim. O que ele fala para Jesus e depois ele nega lá no dia do julgamento de Jesus, ele tenta fazer. Se a gente perceber, ele tenta. Quando vem os soldados, o que ele faz? Ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. Então ele tenta dizer: eu não vou te deixar, eu vou. Só que aí ele começa: não é assim. Ele me disse o tempo todo que não é assim, não é com o braço, não é com a espada, não é com a força, é com a oração. Quando eles começam a orar ali, e aí o versículo 13 de Atos 1 em diante vai mostrar que eles vão para um lugar de oração, um cenáculo, uma sala de cima, uma sala de jantar, e ali eles ficam. E o texto dá a entender que isso só vai parar no Pentecoste. Que dali eles entram para orar e não param mais. E eles estão orando, estão orando, estão orando, estão orando. Acontece o Pentecoste, acontece o derramar do Espírito. Quem se levanta? No meio porque o mover acontece, mas acontece uma confusão no meio da multidão, né? Uns glorificam e outros começam a criticar. Estão cheios de vinho, estão fazendo coisas erradas. Ele se levanta. Só que agora é um outro Pedro. Agora é um cara consciente, ele está tendo certeza. Ó, não é mais na espada, não é mais no discurso, não é mais na estratégia. É isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é poder que Deus prometeu que ia derramar sobre nós. Como que eu acesso esse poder? Orando. Cara, eu vou acrescentar uma coisa aqui. Eu acho que a gente precisa falar aqui, assim. A gente, quando olha para esses movimentos, né, em Atos principalmente, a gente sempre tem alguns personagens, e Pedro é um desses, né? Mas eu queria destacar também, assim, porque existe uma cobrança natural, e é uma cobrança normal e justa em cima de quem lidera, né? Para que seja um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração. Mas é interessante que a igreja ora. É interessante que os irmãos estão orando. Sabe? Você tem um líder de oração, cara, mas a igreja é de oração. Porque conquanto seja importante e necessário você ter um líder de oração, um pastor de oração, a igreja precisa entender que esse
pão do céu, esse alimento espiritual que a gente tem por meio da oração, da comunhão com Deus, é para a igreja, é para todo discípulo. Porque às vezes, principalmente no contexto moderno, a gente quer elencar os responsáveis. A igreja... É muito comum a gente ouvir isso. Poxa, a igreja não é mais como antigamente. Eu concordo, mas todo mundo não é mais que antigamente, então. O pastor também não é igual antigamente, mas os crentes também não são igual antigamente. Antigamente os crentes oravam mais, e talvez gente que está assistindo a gente agora e dizendo assim, a igreja precisa orar mais. Essa pessoa às vezes não ora, entende? Então eu acho que esse despertar, ele passa por uma consciência que envolve muita humildade. Para que nós que estamos aqui nessa mesa possamos dizer assim, Senhor, a gente precisa orar mais. Para que os irmãos que estão ouvindo a gente, que eles não digam assim, os pastores precisam orar mais, a gente sabe, mas os membros também precisam orar mais, os jovens precisam orar mais, as mulheres precisam orar mais. Porque como o pastor Magno está falando, pastor Kennedy, a oração, ela tem um papel central, é isso, né, pastor Magno? Sim, fundamental. Fundamental para que haja um despertar da missão da igreja. Eu acho que, enquanto o pastor Marco estava falando e você pegou o gancho, eu estava pensando sobre isso, né? Quando a gente olha para o livro de Atos, uma outra característica que a gente percebe é o fato de que é uma igreja que ora, mas assim, quem é essa igreja que está orando? Quem compõe? São os 3.000 que se converteram no Pentecostes, na pregação de Pedro. Ou seja, há uma percepção de que os novos membros entram para participar de uma comunidade que tem uma vida de oração, tem uma cultura de oração, e isso entra no processo de discipulado. Cultura de oração, depois a gente vai voltar nessa ideia, eu acho que é legal. Então, assim, por que a pergunta que a gente faz no livro de Atos é assim, as pessoas que estavam sendo agregadas à igreja, elas são agregadas também na oração? Sim, elas estão vendo os outros crentes orar. Então, o que tinha na igreja de Atos que a gente percebe? Uma cultura de oração. Não é só os apóstolos, não é só a liderança da igreja. Aquela igreja que estava ali no Pentecoste, uma igreja que ora, como o pastor Magno falou, eles estavam lá em oração. Quem se converte, ora, é a ideia do discipulado. Você está vendo um grupo de gente e isso é replicado. Isso é replicado, né? Então, a importância... Eu acho que a gente volta naquele ponto, né? Só vou voltar nele lá, mas não vamos ficar. A gente volta naquele ponto de uma igreja plantada com essa... não deixando de ter a ênfase na oração. Os novos membros precisam vir para uma igreja que ora, porque eles vão entrar numa cultura de oração a partir daí. Pastor Magno, aproveitando que você está com Atos, né, bem fresco na memória, até pela pregação que o senhor fez no sábado, eu li aqui o texto de Atos 4:31. Essa expressão, que eu acho que é uma expressão interessante, que a gente pouco, às vezes, valoriza, né? Às vezes a gente valoriza o poder, né? O lugar tremeu. Mas eu acho que tem um aspecto também de transformação, né? Que a gente poderia aplicar. Essa mudança, essa transformação no ambiente é resultado da oração? Como que é a oração hoje, por exemplo? Pensando no contexto do discípulo hoje, do cristão hoje, da pessoa da igreja local. Qual a consequência que a oração causa na nossa vida? Se eu puder, pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, eu chego a dizer, e talvez às vezes, sempre que eu prego, antes tem a oração, né, para que a pregação venha acontecer de acordo com a vontade de Deus e não só de acordo com aquilo que a gente preparou. Mas depois que eu prego, eu vou orar falando, Senhor, que essa palavra toque de fato. Se eu fui pesado em alguma coisa aqui, tem misericórdia, me mostra que o Senhor consiga fazer pelo Espírito, né, que ela chegue amena no coração. Mas eu falei isso em algumas vezes já na igreja, que se o crente não orar, tem uma grande probabilidade dele não ser um cristão de verdade. Porque cristão é aquele que tenta fazer as obras de Cristo. Qual é a maior obra de Cristo na Bíblia depois do sacrifício que ele fez? Para chegar lá, orando. O que antecede a cruz é um tempo terrível de angústia, que a Bíblia vai dizer que é a angústia de morte. E ele chama os discípulos, deixa alguns aqui, mais atrás, chama 3 mais próximos, e ele vai orar sozinho. Quando ele volta,
eles estão dormindo. E aí eu sempre pego esse texto e eu me atento para o tempo que ele fala. 1 hora. Vocês não podem orar. Ó, o dia tem 24 horas para você fazer um monte de coisa. Vocês não podem ficar comigo orando 1 hora? Aí ele vai dizer 2, 3 vezes, né? Orem e vigiem, porque o espírito pode estar pronto. Ou seja, eu posso dizer assim, cara, eu tenho 25 anos de ministério, eu tenho uma vida com Deus, eu me converti e o Senhor mudou a minha história. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Só que eu posso esquecer de orar. E aí é a hora que eu posso cair em tentação. Que Jesus está ensinando exatamente isso. Então, todo crente, toda pessoa que passa por uma conversão, a coisa que ela mais tem que ter cuidado na vida dela é não perder o hábito de orar. E não é aquela oração só, porque faz parte também da vida, é quando você ora para um alimento, quando você ora para dormir, quando você ora para sair de casa, aquelas orações momentâneas, pontuais, né? Mas a gente precisa de um tempo de oração. Tempo de qualidade. De qualidade com Deus. E a oração, ela vai transformando a gente mesmo. Ela muda o ambiente, ela faz algumas coisas acontecerem, mas ela vai mudando a nossa vida, a nossa percepção. Uma coisa que ontem eu posso ter olhado e falar assim, cara, isso é muito difícil, como que eu vou vencer isso? Aí eu levo para a oração, no outro dia, puxa, não parece tão mais assim impossível. Porque Deus vai dando essa capacidade da gente olhar para o problema na ótica dele, não mais na minha. E a ótica dele vai mudando todas as coisas em mim e à minha volta. Foi o que aconteceu aqui no versículo 31 de Atos. Eles oram, o lugar treme literalmente, o lugar treme. Treme o local. É como aconteceu lá em Atos 16, né? Com Paulo e Silas, quando eles estão na prisão, há um terremoto tão grande, abala as estruturas, as correntes caem. Ali o lugar treme. Só que o texto só se resume a dizer isso, o lugar tremeu. Depois ele diz assim, só que depois do tremor, todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali, o cheio do Espírito Santo, eu posso entender assim, um começou a citar uma palavra, outro começou a dizer, você viu o que aconteceu aqui? Glória a Deus. Os dons começaram a se manifestar e eles foram cheios. Aquilo que estava talvez com medo, poxa, agora ele foi e a gente está sozinho. Como vai ser? Não, gente, vamos continuar orando? Vamos falar com Deus? Vamos continuar isso aqui? É uma sequência, né? Eles são cheios e pregam, né? E pregam o evangelho, anunciam, né? Eles testemunham, né? Eles dizem o que está acontecendo ali. Tem um detalhe nessa passagem, a gente vai refletindo, né? Vai lembrando de alguns detalhes, né? Que eu fico pensando, é o contexto da igreja naquele momento. O contexto dessa oração é a libertação de Pedro da prisão. E aqui eu acho que tem um outro detalhe que talvez assim a gente vai perceber que a igreja em tempos de perseguição, a vida de oração dela, o nível vai lá em cima. Por quê? Talvez seja por causa dessa ideia da dependência. Por exemplo, nós estamos num tempo de paz, um país de liberdade religiosa, enfim, nós somos protegidos, na verdade, pela condição que a gente está no Brasil hoje, né? Naquela época, não. Então, assim, a igreja ela é absolutamente dependente de Deus. Então, assim, não tem advogado para tirar Pedro da prisão. Não tem contexto social saudável para a igreja. A igreja está em um contexto social de absoluto perigo. Tensão, né? Né? Tensão, né? E a oração deles é nesse contexto, né? Eles oram para que Deus fortalecesse eles, desse condições para eles anunciar a palavra com intrepidez, com ousadia, né? Então, assim, a oração da igreja é por um contexto social que eles estão vivendo, difícil, e essa é algo que me chama a atenção. O contexto de crise da igreja leva a igreja a uma dependência, mas o que me chama a atenção é assim, para nós hoje, né? Talvez esse contexto de absoluto conforto que a gente viva, e eu não estou pedindo para vir nenhuma perseguição contra a igreja, eu não estou desejando, mas talvez talvez nós nos deixemos levar, às vezes, por
um tempo de facilidades que nós temos, né? Por exemplo, se a igreja tem uma dificuldade hoje, a gente tem muitos mecanismos que a gente pode recorrer e a oração vira apenas mais um. Ela não é o primeiro. Né? Não é a primeira coisa que a gente vai fazer. Não, a gente vai fazer outras coisas. Se é uma crise social, a gente corre para o advogado, né? Os direitos da igreja, o político e tal. Mas e o Senhor da igreja? Então, eu penso, pastor Kennedy, pastor Magno, quando a gente olha nessa perspectiva, de fato, a gente não enfrenta nenhuma perseguição pública, né? E nenhuma perseguição contra integridade física ou algum perigo aparente nesse sentido. Mas eu não sei se vocês concordam, eu tenho a impressão que ainda assim existe um cansaço em boa parte da igreja. Às vezes eu tenho a impressão, em alguns momentos, em ambientes, que as pessoas estão se sentindo muito cansadas, sabe? Não é incomum, não sei para vocês, o pastor Magno tá lá numa igreja local, tem, graças a Deus, um avanço significativo, o pastor Kennedy também, mas em tempos a gente ouve essas reclamações, né? Esse cansaço espiritual. E aí, se a gente pudesse tentar aqui fazer um diagnóstico com base nessa reflexão que a gente está fazendo, será que esse cansaço também não é um pouco da ausência de uma vida de oração? Tem gente assistindo a gente agora, né? E aí, talvez aquela assim, nossa, eu tô meio cansado. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha antigamente. De um desânimo. Há um desânimo. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente olha para Atos, eu acho que Atos é uma referência, né, pra gente aqui. A sequência diz, eles oram, o lugar treme e eles são cheios. Parece que há um movimento entre oração e uma disposição da alma para servir e fazer a missão. Eu poderia dizer aí, pastor Marcos, o senhor pode comentar. Quando falta essa disposição, se eu fizer a lógica ao contrário, poderia ser uma ausência também desse passo 1 aqui de oração? Será que às vezes esse nosso cansaço, essa nossa reclamação excessiva, esse jeito que às vezes a gente acaba criando na missão, não é fruto de uma vida de ausência, de oração, de busca da presença de um relacionamento mais profundo com Deus? Bem possível, pastor, porque assim, o mesmo Pedro que a gente está citando aqui de Atos, né, que teve as fases, e aí a gente vê ele um homem de oração, que não resolve mais o braço, mas na oração. Na carta que ele escreve, parece que é a primeira, o capítulo 5, que ele fala da ansiedade, né? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que muitos de nós perderam essa perspectiva do cuidado de Deus e a gente quer resolver do nosso jeito. Então, assim, a ansiedade do tempo atual, a correria do tempo atual me leva a tomar decisões sempre posteriores ao momento que eu estou vivendo, e antes disso eu não oro. A oração vem sempre depois, ou quando vem, né? Às vezes eu me esqueço. E aí vai perdendo-se o prazer de servir a Deus. Vai perdendo-se o prazer de fazer alguma coisa. Muitos de nós podemos, e aí você falou da importância de a gente conversar com a igreja, né? E eu falo isso sempre lá na igreja local. Podemos estar perdendo o prazer de servir a Deus por simplesmente ser crente. Por simplesmente ser crente. Não é servir porque eu tenho obrigação. Não. É aquela coisa do salmista, quando ele está impossibilitado, ele fala, como eu tenho saudade. Como eu tenho saudade de ir com uma multidão em direção à casa de Deus. Hoje a gente não fica implorando para as pessoas irem para a igreja? A gente manda mensagem. Eu sou um pastor assim, eles sabem disso. Mandei mensagem para um ontem, ele falou, pastor, obrigado, porque o senhor sempre faz isso, sempre comenta, faltou, o senhor manda mensagem. A gente está sempre tentando, mas não precisaria ser assim. Se eu voltar ao lugar do princípio, se eu voltar ao primeiro amor e me dedicar a falar com Deus, a oração não é apenas eu falando. A oração é uma conversa, é uma troca de ideias entre eu e o meu Criador. Então, às vezes, eu não vou ouvir a voz dele audível, assim, uma voz como eu estou ouvindo a de vocês aqui, mas ele vai colocar percepções,
ele vai trazer memórias, ele vai trazer revelações, ele vai usar uma pessoa para falar comigo, ele vai usar a própria Bíblia quando eu abrir para ler ali na minha devocional diária, naquela sequência que eu estou lendo. Vai chegar um momento, estava lendo hoje pela manhã, 1 Coríntios ali, e aí Paulo dizendo assim, ó, essa leve E e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória indizível. Então, quando eu estou lendo isso, eu estou vivendo uma tribulação, um problema, eu falo, peraí, olha Deus já falando comigo aqui. Isso aqui vai passar. Isso aqui não é tão pesado como eu coloquei esse peso. E aí tem Jesus dizendo ainda, né? Se você está sobrecarregado, se você está fadigado, vem comigo, vem até mim. Vamos trocar esse fardo aí pesado. Eu tenho como te ajudar. Então, quando a gente ora, a gente começa a pensar assim, não, nem tudo está perdido. Pastor, eu acho que isso, irmãos, o que a gente pode ampliar a visão, acho que isso é tão importante, tão necessário, porque assim, ó, às vezes a pessoa, ela não tá bem, ela fala assim, vou mudar de igreja. Aí ela acha que mudando de igreja, ela resolve, porque naquela igreja tem a técnica, ou tem a comunicação, ou tem a administração, ou tem tudo que é importante. Mas ela acha que aquilo é o que ela está precisando. Ela olha para outro, para um outro ambiente, ela fala, não, é isso que eu estou precisando. Aí ela muda, só que o buraco continua, o vazio continua. Então, com base nessa reflexão, às vezes esse desânimo que a gente sente, esse desejo de desistir, às vezes é a consequência de um distanciamento de uma vida de oração. Eu acho que isso precisa ser bem construído no nosso coração, né, Verdade, pastor? verdade. Sim. Posso só falar uma coisa, e como um testemunho também, antes agora da gente voltar ao trabalho, a gente estava de férias, né? Até o dia 20 de janeiro agora, eu saí um pouquinho depois dos demais, né? Saí no dia 6, com autorização de vocês. Sim. E a minha vida inteira no ministério sempre foi assim, a vida inteira. Eu tenho medo. E eu falo para as pessoas falam, não, a gente não pode ter medo. Eu falo, gente, medo é normal. Ele não pode dominar você. Pelo menos que a Bíblia nos ensina quando você estuda sobre isso, é isso. Ele não pode te dominar, você não pode ser controlado por ele. Mas o medo, quando bate aquele friozinho, aquela insegurança, como que vai ser de novo? E assim, ó, eu estou completando agora em janeiro 25 anos de ministério. Mas desde quando a gente foi chamado para o ministério, conversava com a Eliane, quantas vezes, gente, o seminário era lá em Santana, não na igreja, mas num predinho que era lugar lá. Ezequiel Freire. Isso. E a gente fazia o seminário lá. A gente saía, o escritório da Paulistana era na Bittencourt Rodrigues, ali perto da Sé. Aí a Eliane falava assim, mas será que Deus tá? Eu não quero mais e tal. Eu falava, vamos lá conversar com o superintendente então. Vamos lá dizer que a gente não quer mais. Vamos lá então falar. Não, pera, vamos orar primeiro, vamos conversar. E aí foi, quando não era ela, era eu, né? Será que é? Será que Deus tá confirmando a gente? Aí agora, a gente estava na semana para voltar ali, nos últimos dias. E eu falei assim, amor, a gente está voltando, tem os desafios, tem problemas, tem desafios ministeriais, tem situações que você tem que ajudar pessoas. E eu falei assim, de novo eu tô com medo. Como vai ser? Será que Deus vai continuar fazendo? Será que a gente vai continuar acertando o caminho? E aí eu falava assim para ela, no mesmo momento eu falava assim, puxa, mas ao mesmo tempo que eu sinto esse medo, me vem uma certeza, sempre foi Ele. Nunca foi a gente, sempre foi Ele. Todos os lugares, a gente começou na Zona Sul de São Paulo, em Parque São Paulo, um desafio grande na igreja, um desafio, alerta da Defesa de Civil, tempestade. viu, gente? Aqui não tem como fazer isso, ficar de forte. Não tem como deixar multado de jeito nenhum. Mas aí eu pensei e lembrei com ela, falei assim, a gente começou lá, desafio, quando a gente achava assim, não dá mais, Senhor, não tem como. A gente foi para os pés do Senhor e Ele trouxe resposta. A igreja respondeu, a igreja cresceu. Participamos de 3 campos só, pastor Felipe e pastor Kennedy, que era Parque São Paulo, Cocaia e Imbuias ao mesmo tempo, então era um campo nosso de trabalho. Depois disso, a gente sai dali, vai para Santo Amaro e Jardim Ângela, é o segundo campo nosso, e agora a gente está aqui em Parque do Chaves. Mas vocês conhecem essas igrejas todas que eu estou dizendo? Todos os desafios, a gente nunca colocou assim, não, nós vamos resolver. A gente sabe, a gente aprendeu, a gente vai fazer.
a gente sempre falou assim, Senhor, se o Senhor não for... Estava ouvindo, que a gente tem alguns devocionais na igreja, né? Eu tenho o meu pessoal, que eu faço a leitura da Bíblia toda. Não terminei no final do ano, que não comecei ali o anual, né? Estou ali em Coríntios, primeira carta de Coríntios. Mas agora começou na igreja, com a igreja toda, a audição da Bíblia. Então, a Bíblia em áudio. O irmão lá fez pra gente, né? O irmão Crisley, né? O Diácono Crisley. Ele fez e a gente está ouvindo. E hoje... Estava naquela parte que Moisés está dizendo assim, se o Senhor não for, eu não vou. Não me faça subir. Nós não iremos. Porque o que vão falar? Que o Senhor chamou a gente, o Senhor abandonou? Quem é o Deus de vocês? Então, não for. Eu tento, lógico, com todas as proporções de insignificância que eu tenho em relação a Moisés, eu digo, Senhor, é a mesma coisa. Se o Senhor não estiver na frente, a gente não vai. Então a gente pergunta para Deus, a gente fala com Deus, a gente conversa, a gente vem aqui com vocês, são nossos líderes administradores, a gente põe os projetos, os planos, mas sempre assim, Senhor, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor. Aí ele parece que dá o sinal e o start, a gente vai. No meio do caminho, parece que as coisas não estão indo. Senhor, o Senhor continua com a gente? Tem que continuar nesse caminho, porque se não for assim, não vai. Então, às vezes, algumas pessoas olham para a gente, e pode ser que alguns olham para mim, né, como pastor, falam, não, mas ele pode se achar, ele pode querer dizer que é só ele que faz e tal. Gente, não é. Se você achar isso a meu respeito, a respeito da minha esposa, do nosso ministério, sempre foi Deus. Amém. E eu tenho a plena convicção, o dia que a gente falar assim, somos nós que estamos fazendo, ele vai tirar e vai entregar nas mãos de outro. Porque a glória dele, não divide ele não dá a para glória ninguém. dele com ninguém, não divide com ninguém. E eu penso, pastor, que esse movimento assim de tentar identificar essa dependência de Deus é muito importante, porque é natural do ser humano a gente sempre atribuir, às vezes, os problemas a um terceiro, né? Sim. Ou é o pastor, ou é a igreja, ou às vezes, no nosso caso, pastoral, a administração. Sempre tem um escape. Mas eu acho que essa postura, né, de a gente assumir, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso ter os meus pés firmados sobre a rocha, né? Eu penso que esse movimento, de fato, faz com que a gente entenda a necessidade da oração. Se eu pudesse ainda só caminhar um pouquinho mais, porque eu acho que esse podcast, um dos objetivos dele, pastor Magno, é o 2º episódio, né? O senhor está participando aqui, a gente está muito feliz. Prazer. A ideia aqui é fazer com que o nosso papo ajude também as igrejas locais, né? E um dos objetivos é tentar impulsionar a igreja para a missão. Nós entendemos que pensar igreja, ter estratégias, tem o seu espaço. Só que uma vida de oração é insubstituível, é fundamental. É sine qua non, né? É um fator importantíssimo. Sem esse fator, não há desenvolvimento, não há crescimento da igreja. E aí, o texto de Atos 4:31, ele conclui a ideia do texto falando que os irmãos anunciavam com interpretez a palavra. Né? Às vezes, há um anseio por parte pastoral, principalmente, para que a igreja evangelize mais. E aí tem pastores acompanhando a gente, líderes, né? Qual o papel da oração nesse processo de evangelização? O quanto a oração impacta na vida de oração de uma igreja local. E aí eu volto a dizer, a gente não está aqui para se colocar como quem são os perfeitos. A gente está aqui para entrar no ambiente da igreja e também pedir a Deus graça para que a gente entenda o que o Espírito está dizendo. Então, será que às vezes a falta de evangelização também não está ligada a uma vida precária de oração? Qual o papel, pastor Kennedy, pastor Magno, da oração nesse desenvolvimento evangelístico da igreja? Eu quero contar um testemunho. Olha aí. Né? Isso eu conto com certa frequência. Eu tenho, agora em março vai fazer 5 anos que eu estou em Santana, né? E eu me lembro que o primeiro ano que eu chego no meio da pandemia, assim, igreja fechada, culto online, né, virtual, e depois o culto foi voltando semipresencial e tal. E eu me lembro que naquele ano, quando chegou na época da Assembleia, então o secretário, né, era o Felipe, apresenta lá o relatório das igrejas, né? Os números. E assim, meu Deus, eu fiquei assim, muito triste, porque o número de Santana era 0, assim, teve nenhum batismo, né?
E é doído você ver um número desse, né? Nenhum pastor gosta de uma situação como essa. E aí eu me lembro que eu saí de férias e foi a pior férias da minha vida, assim, do meu ministério, porque aquilo me consumiu. E aí eu entrei nessa situação, porque você se cobra, e ao mesmo tempo que você se cobra, você se coloca numa posição em de que você é aquele que faz a igreja crescer. É o responsável. Né? Então assim, aí eu me cobrava, eu preciso desenvolver alguma coisa para fazer essa igreja crescer. Só que o quê? Né? Não tenho o que fazer. Eu não sei, eu não converto o coração de ninguém. Pregar, a gente prega, a gente é fiel na exposição da palavra. Enfim, quando eu retorno das férias, eu me lembro que no primeiro culto, sábado, eu preguei no culto, terminou o culto, eu pedi para os irmãos sentarem que eu precisava conversar com eles, né? E aí eu disse para os irmãos, falei, irmãos, eu quero abrir o meu coração aqui e contar para vocês da minha dor. E aí eu contei a situação, falei, isso está me incomodando demais, estou muito triste e eu vou ser honesto com vocês, eu não faço a menor ideia do que fazer. Tinha um ano que eu estava no contexto de São Paulo, estava ainda tentando entender isso daqui, num contexto muito difícil de pandemia, estava saindo da pandemia, e eu disse para eles, irmãos, eu não sei o que fazer, não tenho projeto, não tenho uma solução, né? Não tenho algo criativo, não tenho. Eu falei, só me resta uma coisa a ser feita, que é orar, assim, e pedir para o dono da igreja enviar as pessoas. E aí eu parti de uma reflexão que eu tive nesses dias e eu compartilhei isso com a igreja. Minha reflexão foi a seguinte: Deus está salvando gente em São Paulo. Deus está salvando gente no mundo. Isso é um fato. Não é porque eu não tive nenhum batismo no ano, não é que Deus não salvou, ele está salvando pessoas. O Deus que está em missão, ele está alcançando gente e salvando gente, né? A questão é por que eu não estou participando do projeto que Deus está fazendo. E aí eu disse para os irmãos, eu me comprometo, então, a orar nesse sentido. E um dos movimentos que eu quero fazer coletivos, mas não é obrigatório, eu disse, eu vou estar a partir do próximo sábado, todo sábado, a partir das 9 às 9h30, vou estar aqui na igreja antes do nosso café, antes da escola bíblica, eu vou estar aqui em um tempo de oração. Assim, meia hora de oração. Não tem liturgia, não tem louvor, não tem versículo bíblico antes, é chegar e orar. Eu disse, não é um programa da igreja, não estou obrigando, impondo ninguém a estar aqui. Mas se você quiser orar comigo, eu estarei aqui nos próximos sábados, nesse momento de oração. Resultado. A gente começou a orar. A igreja, obviamente, vem, porque é aquilo que a gente estava falando aqui no início. A igreja vê o pastor orando, ela vai orar junto com o pastor. Você não vai ter lá uma totalidade, mas você vai começar um movimento de oração. E a gente começou um movimento de oração na igreja. Isso foi em janeiro. Em abril, nós batizamos 3 pessoas na igreja. Glória a Deus. Aquele ano, nós batizamos 10 pessoas em Santana. Que bênção. Então, assim, essa experiência me marcou por quê? Porque é impossível nós falarmos de missão, de alcance de pessoas a parte da oração. Eu não sei o que fazer. Ore. Né? Tem até um exemplo, acho que é de Spurgeon, se não me falha a memória, em que ele envia um grupo de evangelistas, né? E eles vão, pregam e ninguém se converte. Vão, pregam e ninguém se converte. Vão, pregam e ninguém se converte. Ele pergunta, e a oração? Vocês já oraram? Então agora vamos orar. E aí eles têm um tempo de oração e aí acontece a conversão. Então, não sei o que fazer. Você sabe orar? Colocar isso diante de Deus. E a minha oração foi nesse sentido. Senhor, o Senhor está salvando as pessoas. Tem 20 milhões de pessoas nessa cidade. O Senhor está salvando gente. Eu gostaria que o Senhor permitisse que nós participássemos do processo de salvação que o Senhor está fazendo. Envia as pessoas, Senhor. Envia as pessoas, Senhor. Envia as pessoas. E aí, assim, eu acho que eu creio nisso com muita certeza. Como evidência disso, em setembro, no segundo batismo que a gente teve naquele ano, em abril, no primeiro batismo, teve uma mulher que chegou na igreja, e eu fui cumprimentá-la na porta, na saída, e eu perguntei, você veio com quem?
Eu achei que ela era uma Convidado. convidada de um dos batizando, né? Ela disse, não vim com ninguém. Aí eu disse, mas como é que você chegou aqui? Ela disse, eu tava em casa, mudei pra cá recentemente e eu digitei no Google, igreja próxima da minha casa, e apareceu o endereço da igreja e eu vim. Que benção. Cara, final de semana agora eu experimentei isso também. A gente tava comemorando o aniversário da denominação, né? A gente tava lá em Vila Terezinha, terminou o culto, tava a igreja de Terezinha, Jardim dos Francos e o Peri, né? As igrejas fizeram lá um programa juntos. E terminou o culto, os irmãos estão na confraternização, passa um jovem na frente da igreja, ele fala que tava orando a Deus e procurando uma conexão com Deus e tal. E aí Deus toca no coração dele e ele decide entrar na igreja. Aí os irmãos oram por ele e falam, pastor, a partir de agora eu quero congregar aqui. Glória a Deus. Porque assim, é um movimento de graça de Deus, de misericórdia, mas também por meio da oração. Pastor Magno, você está na igreja de Parque do Chaves. A gente tem aqui na nossa convenção percebido para a glória de Deus que a igreja de Parque do Chaves tem vivido um tempo muito abençoado de renovação espiritual, de pessoas se aproximando, de irmãos que haviam saído da denominação da igreja, voltando para Cristo por conta da comunhão e do movimento que Deus tem usado a igreja de Parque do Chaves. Você teria alguma experiência assim que valeria compartilhar com a gente? Até para que a gente entenda também um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá, como tem sido lá na nossa igreja lá. Graças a Deus a gente tem tido muitas experiências, né? Com Deus, com a oração ali em Edu Chaves. O pastor que a gente estava falando não sabe o que fazer, ora, né? E eu estava pensando, a oração não é simplesmente um começo. A oração é o melhor começo para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Ela deve tomar o primeiro lugar na nossa vida, né? Eu estou lendo um livro que você citou, o Spurgeon aí, comecei a ler semana passada esse livro. O tema dele é bem estranho, é a paz do diabo. Spurgeon. Quando eu comentei em casa com a Eliane, com a Adela, falou, o Spurgeon tem dessas, né? Esses temas chocantes. Tem mesmo. E lendo, só de começar a leitura, ele falou assim, gente, às vezes você está pensando que você está em paz. E aí você abandona as disciplinas espirituais e uma está estratégia. tudo muito bem. Só que essa paz não vem de Deus, essa paz é do diabo. Porque está te tirando uma comunhão com Deus. Então, às vezes, no dia a dia, a pessoa pode estar indo bem no trabalho, a família não tem uma crise, tá tudo muito certo. Financeiramente bem, Viaja, tá tudo aquela coisa certinho, toda. ele vai. Mas ele esqueceu de falar com Deus, ele esqueceu de incluir Deus na sua jornada. Quem está trazendo essa aparente paz não é Deus. O inimigo pode estar cegando o entendimento dele para dizer assim, quanto mais longe você fica, vai chegar um momento que você não percebe a distância que você está longe. E aí, a hora de voltar, tem toda uma luta, uma dificuldade. Em Edu Chaves, pastor Felipe, não foi eu que implantei isso lá em Edu Chaves. Eu vou falar da época que eu conheço. Eu acho que foi o pastor Alain, que é a época que eu conheço. Pode ser que os outros anteriormente tinham essa prática. Sei que o pastor Genilson parece que fazia também, mas eu peguei bem, que eu congreguei um período lá com o pastor Alain, que são temporadas de oração. Então, a igreja tem uma prática de fazer 21 dias, 40 dias, 50 dias, 100 dias de oração. E a gente foi aprimorando isso e intensificando isso. Então, agora, no dia 7 de fevereiro, a gente começa 50 dias de oração e jejum. E está no nosso planejamento, né? E o tema desse primeiro é expandindo a espiritualidade. Que é a ideia de você buscar intimidade com Deus e uma vida espiritual sadia, de discernimento, de visão de Deus, de ter sonhos, de ter visões, de ter projetos que estejam no coração de Deus sendo trazidos para o nosso coração aqui na Terra. E aí, quando a gente entendeu isso, viu isso acontecendo e a gente intensificou isso, a gente começou a ver milagres de Deus. O maior deles são a salvação das pessoas. Amém. O estado de que a igreja estava e a forma de que ela mudou. A falecida diaconisa Maria Marques, a gente chegou para visitar ela um dia, aí na hora de ir embora ela falou assim, pastor, mas o que está acontecendo na nossa igreja de Edu Chaves? Que está aparecendo gente de tudo quanto é lugar. Por que é isso agora, está acontecendo agora? Falei, porque Deus decidiu fazer algo novo ali. Mas, e no passado, por que não aconteceu? Eu falei, irmão, eu não sei dizer para a senhora. Eu sei que agora
a gente tem muito claro que nós colocamos diante de Deus em oração, intensificamos isso e ele decidiu responder. Ele está respondendo e ele está fazendo. Então eu vi lá, além da salvação de muita gente, né? Muitas pessoas tendo encontro com Deus, se chegando, vindo, se reconciliando, vindo afastadas de outras igrejas, afastadas da nossa igreja, gente que não era crente se decidindo. Nós vimos milagres também do tipo assim, ó, tem a diaconisa Natália, que é a esposa do pastor Eutio, que é o nosso pastor de música, ela é a líder do Ministério de Mulheres, ela não podia ter filhos, ela não podia engravidar. Aí ela fez um propósito, eu vou no culto de oração, eu vou buscar a Deus, talvez seja isso que esteja faltando para mim, porque eu estou fazendo tudo aparentemente correto, mas talvez eu tenho que lançar isso. E ela foi, e um dia ela foi receber a oração, e ela não falou para ninguém que ela tinha feito isso, e a Eliane começou a orar por ela ali, pedir para ela. Logo em seguida, passou um tempo, ela tá grávida. Ela não podia ter filho, ela tinha, acho que se eu tiver enganado, ela vai me corrigir depois, eu acho que é endometriose, que é uma deformidade ali que tá no útero da mulher, e ela não podia ter. Hoje ela é mãe do João e da Esther. Serve na igreja com muita intensidade. Serve com intensidade, está lá, prega a palavra, o pastor Eutico prega, ela prega. E outros mais que passaram por esse mesmo processo de gravidez, que não podiam, viviam ansiosos, e Deus foi dando. Olha que o milagre está ligado à bênção na vida dela e ligado ao crescimento da igreja. Sim. Porque a igreja vai crescendo com os filhos dos nossos irmãos, a igreja vai crescendo com pessoas que chegam para ajudar-nos a pregar o evangelho, e Deus tem feito coisas extraordinárias. Uma das coisas que eu vejo ali em Edu Chaves também é esse discipulado orgânico, né? De que as pessoas começam a ver e elas querem fazer. Então, você chama para oração, sábado aconteceu isso, você chama para oração, os adolescentes são os primeiros a correr para frente. Eles querem orar, eles querem ter essa experiência com Deus. Aí você vai falar, poxa, mas daqui um pouco eles estão fazendo coisa. Eles estão passando por um processo que eu passei, que era de querer Deus e querer também o mundo. Só que o mais forte vai vencer. E se a gente continuar orando, logo, logo esses adolescentes que ainda flertam com o mundo, vão estar decididos. Eu quero é Jesus, eu quero é Deus. Então, esses milagres a gente tem visto Deus operar na igreja de Edu Chaves. E curas também, testemunho de curas, testemunho de emprego, muita gente sendo abençoada na sua vida financeira através da oração, gente. Só para concluir aqui, pastor, desculpa. Claro. Esse plano de oração, ele começa agora dia 7, vai 50 dias, mas depois ele tem mais 50, depois ele tem mais um período e a gente vai fechar. São temporadas mesmo, né? Com 150 dias de oração no ano. Então será agora no início, no meio e no final do ano. Amém. E todas as vezes que encerra com a vigília. Claro que no nosso modelo de vigília ali, por causa de ser um bairro residencial, que começa às 18 e vai até às 22 horas, né? A primeira vigília da noite ali. Sim. Porque o pessoal entendeu que esse é o caminho. Clamar a Deus e se derramar diante dele. Amém. Eu ia só acrescentar, na verdade, só para adicionar a esse testemunho, algo similar que a gente vive na igreja de Vila Terezinha, né? A igreja de Vila Terezinha, ela tá num bairro mais próximo da periferia, né? Mas assim, Deus tem sido muito misericordioso com a gente também, né? Ano passado a gente teve essa experiência de vigílias de oração. No nosso caso lá, a gente não tem esse costume das temporadas, mas a gente fez algumas meias vigílias, né? Que a gente chama lá, né? Encontros de oração. E aí, no final do ano, foi muito interessante, porque a gente tem o culto de gratidão, né? E aí você dá a oportunidade para os irmãos contarem, compartilharem ali o que Deus fez ao longo do ano. E aí, cara, foi surpreendente. Eu tinha até anotado, né? Porque eu sempre lembro aos irmãos, né? A gente teve lá uma irmã chamada Edna. A Edna, ela ficou 16 dias entubada. A Edna estava com meningite. E aí a igreja orou. A Edna foi desenganada dos médicos. E aí no final do ano a Edna estava lá dizendo, olha, Deus me curou. A gente teve uma jovem lá, Eduarda. Ela se converteu esse ano que passou, ano 2025, né? Ela veio para a igreja no ano 2025. A Eduarda é uma jovem de 19 anos, passou por 4 cirurgias no cérebro, né? Porque descobriu um tumor no cérebro e estava lá na igreja contando o testemunho dela, né? Da superação daquilo que Deus fez.
ao longo do ano. A gente teve uma irmã que estava enfrentando crise de depressão. E eu acho, pastor, que isso é maravilhoso, porque esses testemunhos, eles não são um fim em si mesmo. A ideia não é dizer Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, no sentido do milagre propriamente dito. Mas é onde esse milagre nos leva, né? Que é a proclamação do evangelho. E aí o senhor foi muito bem na fala, né? Quem faz? Quem é o dono dessa obra? Não é o pastor Magno, não é o pastor Kennedy, o pastor Felipe, não é a igreja da promessa, é Cristo, é a graça dele que é derramada sobre um povo que clama, que ora, que busca a Deus, né? A gente está concluindo aqui esse nosso papo, assim, muito gostoso falar sobre esse tema, sobre oração principalmente, mas eu queria, pastor, tentar aqui tentar fazer uma aplicação e até deixar alguns insights práticos, porque tem pastores, né, da nossa própria convenção acompanhando a gente, amigos, líderes de outras convenções, né, líderes acompanhando a gente. Como que a gente faz de forma prática? Quais seriam assim as dicas práticas para que a gente pudesse construir uma cultura de oração na nossa igreja? Se você pudesse dar uma dica para pastores, líderes, para jovens pastores, para a liderança das igrejas, qual seriam essas dicas? Por onde a gente começa? Como fazer? Você tem um exemplo prático aí que são temporadas de oração, mas assim, na sua visão, como a gente consegue desenvolver uma cultura de oração na nossa vida, na nossa igreja, para que isso afete quem está em volta de nós? Eu penso que, em primeiro lugar, pastor Felipe, pastor Kennedy e todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, a gente precisa começar a orar individualmente. Pastor, eu como pastor. Faz bastante tempo que eu decidi isso. Eu falei, não, eu preciso ser o pastor ou o membro da minha igreja que mais ora. Eu preciso orar. Boa. A Eliane, acho que ela vai até um pouquinho além de mim, que ela tem um costume na madrugada. As esposas sempre eu tenho uma dificuldade na madrugada. Tenho uma dificuldade, mas sempre que tem os propósitos, eu me esforço e vou junto. Mas ela vai direto. É quase que todos os dias na madrugada ela está lá orando. Só que eu tirei, se eu tenho dificuldade na madrugada, eu vou pegar a minha manhã. Então, hoje, para vir para cá, eu tinha que falar de oração, mas não é porque eu vim para cá que eu fui orar, né? Se eu tenho que orar hoje, eu vou falar lá, não. Todo dia eu tenho minhas devocionais lá, eu leio a Bíblia, ouço o áudio, leio livros, tem 2 livros que eu estou lendo no momento. Tenho o meu tempo, mas pode ter passado 1 hora nesse tempo de leitura. Eu preciso ter ali o meu tempo de oração. Hoje eu consegui 50 minutos. Estava corrido para tal, eu falei, 50 minutos tem que ter. Mas eu tenho que ter. E eu falo isso para a igreja. Eu falo, irmãos, a gente precisa. Aí eu instruo, falo, olha, coloca um fonezinho lá no seu ouvido, pega uma playlistzinha de um instrumental, vai pro teu quarto e ora. 10 minutos você vai começar a passar um monte de coisa na sua cabeça. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que sair, você tem que resolver. Luta contra isso. Fala, não, o mais importante é eu estar aqui. Eu vou ficar aqui. Tem momentos que sumiu as palavras. Senhor, fala comigo agora. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso entender o que o Senhor quer comigo aqui. Me ensina. E eu peço todo dia, pastor Felipe, pastor Kennedy, todo dia eu peço. Me dá arrependimento e conversão. Converte o meu coração, para eu não afastar da presença dele. Se eu começar a fazer isso, em primeiro lugar, no meu devocional, na minha vida, é aquilo que o pastor Kennedy falou agora há pouco. A igreja vai perceber, isso vai fluir no natural, não vai ser uma fala mecânica na hora que eu estou no culto que eu tenho que mostrar que a igreja precisa orar porque está todo mundo olhando, não. Aí ela vai orar, ela vai começar. É claro, gente, que nem todo mundo vai entender isso por causa da sua batalha que ela não venceu ainda. Mas muitos vão começar a seguir isso, muitos vão começar a entender isso. Aí na igreja, a nossa igreja do Chaves, ela é tida como uma igreja barulhenta. Porque a gente ora, a gente coloca o povo para orar. Só que às vezes nem todo mundo está orando. E eu não vou parar porque o outro não está orando. Eu vou incentivar quem está a continuar e quem não começou a começar a orar. Então acho que essa vida precisa. Aí entram esses planos, né? Tem os planinhos de oração aqui da igreja toda, tem os ministérios que fazem os seus individuais, mas sempre ligado à vida da igreja. Porque, como eu disse no início desse podcast, para mim, eu aprendi isso aos longos desses 27 anos, 28, quando eu me converti lá em 97. Não só no ministério. Isso começou quando a gente se converteu. A gente participava de uma igreja
que a oração era assim, ó, chegava 8 da manhã para orar, Tava no antes da DNA escola da bíblica, estava no igreja. DNA da igreja. Era final de semana, é uma prática que se perdeu e talvez nem seja tão necessário você ir ao monte fazer, você pode fazer na sua casa, na oração, mas a gente ia para monte para orar, para buscar, e não era a busca da experiência pela experiência, era o desespero e o desejo de conhecer mais Deus. Aí ele vem respondendo, vem falando e a gente vai vendo. Todas as vezes, e aí eu sei porque na minha vida acontece. Todas as vezes que eu dou uma vacilada na oração, eu tenho um declínio espiritual. Sente. Naturalmente. Todas as vezes que você dá uma vacilada, você perdeu tal. Eu falei para a igreja agora, falei, irmãos, ó, a gente tirou férias, ficou 15 dias fora. Nós tiramos férias do nosso trabalho aqui, mas nós não tiramos férias de Deus. Todo dia a gente fazia a nossa devocional, todo dia a gente ouvia o áudio, todo dia a gente lia a Bíblia, porque nós não podemos nos afastar do Senhor. Afastou de Deus, o risco de morte vem. Então, se pudesse sistematizar essa dica, a primeira começa pela gente. Pela gente mesmo. Por pequenos começos. Às vezes a gente quer fazer grandes Isso, projetos, mas tira... esses projetos precisam de um start, né? E às vezes o start está no nosso coração. Então, quem está acompanhando a gente, talvez a melhor forma de contribuir, se não for um pastor ou um líder, é começar como um membro que ora. Estava no meu coração hoje cedo, pastor Felipe. Eu estava orando de manhã e pensando em falar isso para a igreja. Eu não falei porque foi hoje, mas eu falo para todo mundo agora, Igreja do Chaves, você da Convenção Paulistana Central, de outras convenções, e você que está tendo um acesso com o Evangelho a primeira vez. Faz uma experiência assim, ó. Você tem dificuldade, por exemplo, de orar durante o dia, de orar na madrugada, de orar à noite? Começa com 15 minutos antes do seu dia começar. Então, por exemplo, se o meu despertador ele desperta 6 horas porque eu tenho que ir para trabalhar, coloca 15 minutos antes. 5h45. Esses 15 minutos eu vou dedicar à oração. Se você começar assim, não consigo os 15, começa com 5. Com 5, porque você vai começar o seu dia bem. Amém. E isso vai trazer desejo, vai trazer prazer, vai trazer alegria, vai trazer motivação. Daqui um pouquinho você está orando e nem está marcando mais tempo. Você É vai... verdade. O lugar vai tremer, você vai ser cheio do Espírito Santo. E vai anunciar. E vai anunciar. Em nome de Pastor Jesus. Kennedy, e você, quais seriam essas dicas para que a gente tivesse aí um start, né? Para o líder, o pastor que está ouvindo a gente? Eu acho que o pastor Magno falou no final da fala dele agora algo que eu estava pensando, né? Que é a dificuldade do começo ou do recomeço, né? E eu costumo usar o exemplo de que oração é um negócio que exige tanto da gente quanto ir na academia, por exemplo, assim, né? A oração se torna prazerosa porque nela nós encontramos a presença de Deus. Mas em nossa carne, a nossa carne não a deseja, né? O nosso homem natural não deseja a oração. Então, eu diria, de forma prática, se você está tendo dificuldade na oração, se você... Primeiro, assim, é a avaliação errada da oração. Você pensa assim, só é um homem de oração. Eu ouço o pastor Magno falar assim, o pastor Magno hoje orou 50 minutos, 1 hora, 2 horas, é um exemplo, né? É assim, eu nunca vou conseguir isso. Né? Esse é o seu padrão de oração? Não, calma, você precisa entender que isso é uma coisa muito particular. Claro, cada um. Né? Então, isso que ele disse é real, assim, ó. Você está recomeçando um tempo de oração? Você está começando um tempo de oração? Você não vai começar orando meia hora. Não vai acontecer. É verdade. Você não tem nem assunto para isso. É verdade. Você não tem intimidade suficiente para isso. Eu diria assim que por mais problemas que você tenha, você não vai ter assunto de tanto problema para colocar numa oração. Então começa com... É isso. Eu quero pegar o que o pastor Magno disse aqui por último, né? Comece devagar. Ninguém começa numa academia levantando 100 quilos. Não. Né? E isso vai se tornar, aqueles 5 minutos, vai virar 10, vai virar 15, e daqui a pouco você não está contando mais. Porque chega um momento na nossa experiência de oração que você vai orando e que ela parece que ela passa de nível e você entra num momento de comunhão sobrenatural com Deus que você perde a noção do tempo e do espaço. Você está ali, naquele momento, e aquilo ali, você não tem pressa de sair, você não tem por que sair daquele momento.
Mas assim, como é que começa isso? Começa pouco. Começa com disciplina, começa com todo dia. Isso. E vai. Constância, né? Constância, e vai indo. Então, assim, é isso. Uma outra dica que eu diria: aprenda a orar. Se você não sabe, peça ao seu pastor, ao seu líder. Esse é um detalhe que eu percebo que às vezes a gente falha no nosso processo de discipulado. A gente parte do princípio que as pessoas sabem orar. Se as pessoas soubessem orar, Jesus não teria deixado o ensinamento de como orar, né? A oração do Pai Nosso, por exemplo, não é para ser repetida como mantra. Ela é um projeto de oração. Tem as fases da oração. Tem as fases da oração. Então, se você tem livro, você tem conteúdo, como orar? Isso é importante, né? A pergunta é: como é que Jesus passava a noite inteira orando? De onde ele tirava tanto assunto, né? Então, é porque existe um jeito de orar. Existe a Bíblia nos orienta como orar. Então, isso é importante. Então, eu diria isso. Comece devagar. Seja honesto. Assim, honesto no sentido de você está falando com uma pessoa. Deus é uma pessoa. A oração é conversar com Deus, é falar com Deus, né? Então, eu acho que essas dicas são muitas, mas eu acho que essas aqui seriam importantes. Pastor Felipe, humanamente falando, assim, dando uma visão humana minha, né? Da minha necessidade de oração, eu passei pela fase dos 5 minutos. Passei. Hoje, para mim, humanamente falando, para mim 5 minutos não é suficiente. Pelos dilemas que eu tenho, pelas tentações que eu sofro, pelas batalhas espirituais, pelo peso do ministério, a igreja, o que ela representa hoje na convenção, na minha vida, na vida das pessoas, né? A igreja, membros individuais, aí vai atingindo o corpo. Então, eu entendo assim, eu preciso de mais tempo. Para mim, hoje é isso. Mas uma pessoa começou com 5, para ela já vai ser o começo, o início. Então, comece, não pare e não deixe. Não, eu sempre digo isso, não passe um dia sem ter uma oração dedicada. Fora aquelas corriqueiras que a gente tem. Oração dedicada. Aí eu encerro a minha fala, se você me permitir, Claro, à vontade. com aquele texto de Jeremias, que o Senhor diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu fui estudar uma ocasião esse texto há muito tempo atrás, e lá no hebraico aparece a ideia de tocar o limite do desespero. Então, quando é que eu encontro? Não é que na minha oração cotidiana Deus não se apresente, mas Ele está falando: você quer ter um encontro real, você quer viver coisas maiores comigo? Você precisa buscar de todo o coração. Não é correndo, não é quando você está comendo e saindo lá. Você tem que parar um momento, seja 5 minutos, seja 1 hora. Você precisa tirar esse tempo para buscar de todo o coração. E Ele diz: eu serei achado de vocês. Amém. E eu acho que é importante, para a gente concluir, essa perspectiva, né? A questão para a gente não é o tempo, né? O tempo, eu acho que ele é uma consequência de um relacionamento que você vai desenvolvendo com Deus. Então, enxergar esse ambiente de oração como um ambiente em que o seu coração é derramado diante daquela pessoa que te entende com profundidade, que não te julga e que tem o poder de transformar você de dentro para fora, né? O Kennedy falou da academia, mas eu poderia dar uma outra comparação, às vezes como se fosse um namoro, né? Às vezes você não tem muito o que conversar, mas o tempo vai passando e você vai conseguindo ter assunto, você vai se encantando pela pessoa, intimidade. Então, o primordial, como o pastor disse, o pastor Kennedy também, não é o tempo em si. O tempo é uma consequência. O tempo é uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. O fato de eu não conseguir, às vezes, falar 2, 3, diz muito respeito da minha intimidade com Deus. E aqui não é uma forma de julgar a minha relação com Deus. É de reconhecer com humildade que eu preciso buscar essa intimidade, essa prática, essa relação. E a consequência disso vai ser uma vida de oração. E aí eu me recorro ao texto que está em Tessalonicenses, né? Que fala: orai sem cessar. A oração, ela não termina com amém. A oração não termina quando
eu termino o meu tempo de devocional e, cara, parece que quanto mais você ora, mais você ora, né? Mas você quer... Desejo nasce, né? Você vem de lá da casa aqui com a cabeça falando com Deus. Assim, separa aquele tempo que é especial, que é importante para oração, mas parece que a sua conexão, ela não se encerra. Então eu penso que a gente precisa desenvolver uma cultura de oração em que a oração não se torne um amuleto ou uma ferramenta para eu dizer que eu oro mais ou eu oro menos, mas uma forma de eu me deleitar na presença de Deus. Eu quero, eu busco. E a nossa oração, né, que é nossas igrejas, as igrejas locais, elas criam essa cultura. Pastor Magno, muito obrigado, muito bom ter você aqui. Você vai voltar, obviamente, outras vezes, mas papo muito bom. Pastor Kennedy, muito obrigado também pela contribuição, né, pela forma como conduziu com a gente aqui. Pastor, antes da gente concluir, eu queria deixar uma palavra para que o senhor falasse aos nossos irmãos uma palavra final. Pastor Kennedy também. A gente vai encerrar esse podcast já convidando os nossos irmãos para os próximos, né? Porque a gente vai ter muitos outros assuntos aqui. Mas dê uma palavra final aí também de gratidão a Deus por esse tempo, para os irmãos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a vocês pelo convite. Falar de oração é um assunto sem fim. É verdade. Né? Mas muito mais importante do que falar é a gente continuar praticando a oração. Então, para os irmãos, você amigo, ouvinte, você que está começando a sua fé, a sua jornada, a sua caminhada com Cristo, você que já é da igreja há muito tempo, procure praticar, comece. Como o pastor Kennedy disse aqui, tenha um início. Hoje ainda, seja 5 minutinhos para você falar com Deus de forma dedicada, sem aquela correria, sem aquele estresse, sem aqueles problemas que você está pedindo. Só simplesmente falar, Senhor, eu estou aqui, quero ter esse tempo com o Senhor, me ajuda a encontrá-lo. Eu acho que se começar assim, a gente vai começar a ter experiências maiores com Deus. Amém. Pastor Kennedy. Eu quero terminar com uma frase de um pregador, um pastor famoso. Ele diz uma coisa que sempre me marcou muito com relação à oração, que é: a oração a oração transforma as coisas ao nosso redor. Isso é uma verdade absoluta. Porém, é uma verdade também que antes da oração transformar as coisas ao nosso redor, ela transforma quem ora. Assim, é uma experiência que todo aquele que ora tem. Ninguém levanta de um tempo de oração do mesmo jeito que chegou. Amém. Isso é um fato. Então, e eu acho isso maravilhoso. Eu fico pensando sobre a oração da seguinte maneira: meu irmão, minha irmã, Deus poderia ter decidido não nos dar essa porta de acesso a Ele. Ele poderia ter decidido nos salvar sem que nós tivéssemos o privilégio de ir a Ele e falar com Ele. Ele poderia, vou salvar vocês, mas não falem comigo. Ele poderia ter feito isso. Então, orar é um privilégio santo. E a gente não ora porque Deus precisa da informação. Nós oramos porque Deus escolheu esse método para que coisas aconteçam. E existem coisas que só vão acontecer porque Deus, Ele entendeu que essas coisas só vão acontecer por meio da oração. E que se você não orar, elas não vão acontecer. É verdade. Não por causa da oração, mas por causa dele. Então, orar é um privilégio. Orar não pode ser uma obrigação. Ela precisa ser um privilégio porque nós poderíamos não ter essa ferramenta e temos. Amém. 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 Obrigado, meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria ter você aqui. Eu queria convidar você a compartilhar esse podcast, esse conteúdo de hoje no grupo da sua igreja local. Segue a gente aqui no YouTube. Vai lá também no Spotify. A gente tem um canal no Spotify que você pode ouvir apenas o áudio desse podcast. Compartilha com mais gente para que a gente transforme esse ambiente num movimento missionário de formação e de serviço às nossas igrejas. Fica aqui o nosso desafio. Você que é membro de uma igreja local, você pode ser uma bênção para a sua igreja, entrando e cultivando uma vida de oração. Ore um pouco mais, ore pelo seu pastor, ore pela liderança da sua igreja, ore pela igreja de Jesus no Brasil e no mundo, ore pela igreja da promessa, porque certamente Deus vai ouvir a sua oração. Você que é pastor, que está aqui acompanhando a gente, das igrejas da nossa convenção ou de outras convenções, fica aí o desafio. Nosso desejo é que os testemunhos que nós ouvimos aqui, as ideias, os insights,
possam servir você aí no seu ministério, para que a sua igreja avance o reino de Deus também, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. É isso, Deus te abençoe. Nós te aguardamos aqui na semana que vem em mais um episódio do CTM Cast. Um beijo no seu coração, continue em oração e até lá.